Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E os pontos de hoje são os pontos 290 e 292, que vão tratar da criação como obra da Santíssima Trindade. Então, nós estamos dentro do parágrafo que vai tratar da criação. Então, dentro do parágrafo 3º, na segunda parte, a criação, obra da Santíssima Trindade. E os 3 pontos nos dizem o seguinte, ponto 290. No princípio, Deus criou o céu e a terra. 3 coisas são afirmadas nessas primeiras palavras da Escritura. Deus eterno deu um princípio a tudo quanto existe fora dele. Só ele é criador. O verbo criar em hebraico, bará, tem sempre Deus como seu sujeito. E tudo quanto existe, expresso pela fórmula o céu e a terra, depende daquele que lhe deu o ser. Ponto 291. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Tudo se fez por meio dele, e sem ele nada se fez. O Novo Testamento revela que Deus criou por meio do verbo eterno seu Filho amado. Foi nele que foram criados todos os seres que há nos céus e na terra. Tudo foi criado por seu intermédio, e para ele ele é anterior a todas as coisas, e todas se mantêm por ele. Colossenses 1, 16 a 17. A fé da Igreja afirma igualmente a ação criadora do Espírito Santo. Ele é aquele que dá a vida, o Espírito Criador, Veni Creator Spiritus, a fonte de todo bem. Ponto 292. No ponto 292, nós temos insinuada no Antigo Testamento, revela a nova aliança, ação criadora do Filho e do Espírito Santo inseparavelmente unida pelo Pai. É claramente afirmada pela regra de fé da Igreja. Existe um só Deus. Ele é Pai, é Deus, é Criador, o Autor, o Ordenador. Fez todas as coisas por si mesmo. Quer dizer, pelo seu verbo e pela sua sabedoria, pelo Filho e o Espírito Santo, que são como as suas 2 mãos. A criação é a obra comum da Santíssima Trindade. Nossa, são 3 textos bem densos assim para a gente pensar, mas a doutrina da criação, ela constitui os pilares da fé cristã e está expressa dentro dessas palavras do Catecismo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Isso retoma verdades mostrando que a criação não é apenas uma obra de um Deus abstrato, uma ação conjunta e inseparável da Santíssima Trindade, do Pai por meio do Filho e do Espírito Santo. E estes artigos, eles pretendem expor e fundamentar e demonstrar o real fundamento dessa argumentação, pois recorrem à Escritura, tradição, magistério, e todos eles são comuns, concordes em dizer que esta ação criadora é trinitária. Então, a criação, ela primeiro tem que ser vista como um ato exclusivo de Deus. O termo hebraico bará é um termo que se usa unicamente, somente a Deus. Então, segundo a Escritura, apenas Deus é criador. Isso significa que todo ser fora de Deus depende dele para existir. Santo Agostinho, nas Confissões, tem algo muito interessante, porque ele afirma que o ato criador não é mera ordenação de matéria pré-existente, mas é um chamado do nada a ser, a obra exclusiva de Deus. Por isso que Deus nos conhece melhor que nós mesmos. Assim, a criação é um dom absoluto que fundamenta a relação criatura com o Criador. O Concílio Vaticano II diz o seguinte: se alguém não confessar que o mundo e todas as coisas que nele existem, espirituais e materiais, foram produzidas segundo toda a substância por Deus, de nada seja por Deus, do nada seja anátema. Então, o fundamento cristológico é imperativo também nesses termos, porque o Novo Testamento aprofunda esse mistério. No princípio era o verbo era Deus, tudo se fez por meio dele. Isso é uma síntese do texto que está em João capítulo 1, versículos 1 a 3.
São Paulo também afirma que tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1,16. Inclusive, essa citação está dentro do texto do próprio Catecismo. Isso mostra que Cristo, o Verbo eterno, é mediador da criação e da redenção. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ensina que o Filho é a sabedoria substancial do Pai. Por isso, tudo foi feito por ele. A criação já está, portanto, orientada cristologicamente, ou seja, tudo existe para Cristo e nele encontra sentido. Na obra Deus Caritas Est, do Papa Bento XVI, lembra que o ato criador de Deus, ele já contém a marca do amor trinitário manifestado em Cristo. Assim, a cristologia não é apenas iluminada, não apenas ela ilumina a redenção, mas também a cristologia ilumina a criação. E aí, vamos a outro texto, o Espírito Santo e a dinâmica da criação. O Espírito Santo é chamado no credo Senhor que dá vida. Já no Antigo Testamento, a expressão Ruach Elohim, aquele que paira sobre as águas, né? O Espírito de Deus que paira sobre as águas. Gênesis 1:2. A tradição da igreja vê aqui a presença ativa do Espírito Santo na criação. São Basílio Magno, do Tratado sobre o Espírito Santo, afirma que o Espírito Santo não apenas anima, mas ordena e aperfeiçoa toda a criação. Ele é fonte da santificação, da vida, da beleza. E o Concílio de Constantinopla inseriu no credo niceno-constantinopolitano a dimensão pneumatológica. O Espírito é igualmente divino e participa da obra criadora. Bom, então, entendendo que o Pai é criador, o Filho é criador, o Espírito é criador, todos eles são ordenadores, todos eles são criadores. A criação é obra comum de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a criação é obra da Santíssima Trindade. O ponto 292, ele resume isso nessa expressão. A criação é obra comum da Santíssima Trindade. E essa formulação retoma a tradição patrística, especialmente pensamentos de Santo Irineu de Leão, as duas mãos do Pai. Essa expressão está numa obra chamada Contra os Hereges, Adversos Hereges, no livro 4, e acho que no parágrafo 20 por ali. Assim, não há três criações, mas uma única criação inseparável da Trindade. O Pai cria pelo Filho no Espírito. Aqui, a palavra técnica se chama pericorese, essa pericorese eterna que se manifesta no tempo. São João Paulo II, nas suas catequeses sobre o credo, ele sublinhou que a obra da criação já é revelação da comunhão trinitária. É o prelúdio, podemos assim dizer, da economia da salvação. E aí a gente pensa, embora esse não seja um tema tão trabalhado na catequese, porque ele é de uma teologia muito densa, ele tem muita repercussão na nossa catequese. Porque na visão trinitária, a criação ajuda a compreender que o mundo não é fruto do acaso, mas de uma obra amorosa de Deus. Porque é uma relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou o que diz Santo Agostinho, é uma relação criadora entre o amante, o amado e o amor. Ensinar a criação como obra comum da Trindade reforça a fé no Deus Uno e Trino, tornando inteligível a relação entre a criação e a redenção. Então, como é necessário um pai e uma mãe para que haja uma família, é necessário o amor da Trindade para que haja o ato criador. E isso tem repercussões também na nossa vida moral. Por quê? Porque reconhecer que tudo foi criado pelo Pai, no Filho e no Espírito implica numa ética de responsabilidade. A vida e a criação são dons. O homem, imagem de Deus, é chamado a cuidar dessa criação. Então existe um ato de responsabilidade, um convite, uma vocação à responsabilidade. O próprio Papa Francisco, na obra Laudato Si, ele enfatiza que a Trindade está escrita no coração da criação e é isso que inspira a ecoteologia integral, ou seja, o cuidado com tudo é um ato de respeito à Trindade criadora. E isso tem repercussões na liturgia. Por quê? Porque a liturgia celebra continuamente Deus Criador. A oração eucarística número 1, não sei se os senhores já perceberam,
Senhor Pai Santo, fonte de toda a santidade e vida. E o hino da igreja, geralmente cantado nas celebrações de ordenação, de sagração de bispos, e, claro, na festa de Pentecostes, Veni Creator Spiritus, é a invocação do Espírito como Criador. A celebração da Trindade, o tempo litúrgico, é memória e louvor de toda a obra criadora, que se faz redentora. Enfim, se pudéssemos concluir em poucas palavras assim, podemos dizer em síntese que a criação é obra da Santíssima Trindade. E para nós cristãos é extremamente importante entender isso, porque é o núcleo fundamental de nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da oração, da primeira oração da manhã, do dia, até a última, nós vamos dizer exatamente isso, que somos criados, guardados, conduzidos pelo ato criador de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ela revela o amor eterno do Pai, realizado no Filho, que nos vivifica pelo Espírito Santo. Essa visão trinitária, ela enriquece a catequese, orienta a moral e inspira a liturgia, mostrando que a existência é dom e vocação para a comunhão com Deus. Assim, a fé trinitária e criadora não é apenas uma verdade dogmática, um contexto teológico rebuscado, mas é o horizonte da vida cristã e o ponto de partida para uma esperança escatológica. É um tema muito bonito para se trabalhar com aqueles que estão se preparando para o crisma, Porque ele enfatiza que aquele espírito que nós vamos ter adesão, ele é muito importante. Então, gente boa, este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.